O Observatório da Imprensa está de volta. Na edição de hoje estamos fazendo uma entrevista com Suzana Singer, a ombudsman da Folha de São Paulo desde abril do ano passado. Ela estudou jornalismo, ciências sociais, está na Folha há mais de 20 anos, onde foi repórter, pauteira, editora, diretora de revistas, participou da criação de vários produtos da Folha, como a Folha Tino, o Guia da Folha e a Página de Saúde. Foi secretária de redação responsável pelo fechamento do jornal por 5 anos. E agora ela está nessa posição extremamente delicada, digamos assim. Mas nós estamos falando sobre todas essas dificuldades, Suzana, de uma forma geral, sobretudo dando mais atenção ao noticiário político, mas entre os leitores você tem os torcedores, e torcedores de futebol, que são mais complicados do que os torcedores de política. Eu não sei, você que sabe, né? Eles são. Para minha surpresa, os corintianos, os palmeirenses, são paulinos são mais apaixonados, mais irracionais até do que os militantes políticos. Recentemente teve uma briga grande deles com a Folha, porque toda a imprensa chama o futuro estádio do Corinthians de Itaquerão. Mas eles são contra esse apelido e elegeram a Folha, disseram que o problema começou na Folha. E aí eles estão fazendo fizeram uma campanha dura e são realmente irascíveis. Não se contentam, não é? Quer dizer, não adianta. Se você é dura com o Corinthians, você tem as outras... quer dizer, se você é dura com o Corinthians, o Corinthians, que é forte, fica zangado. Se você favorece as posições do Corinthians, são os outros todos que ficam contra. Não, e ficam zangados. Uma das mensagens que eu recebi, ele assinava professor, doutor, fulano de tal. E só baixarias. Aí eu respondi, o senhor é mesmo professor, doutor? Ele ficou mais bravo ainda. Falou, futebol é paixão e não sei o quê, não autorizo a usar nada dessa mensagem. Quer dizer... Agora, não, mas esse é um ponto importante, é que quando a gente discute em seminários, em aulas, a redação, não é? Há paradigmas jornalísticos, padrões jornalísticos diferentes para cada editoria, né? Existe mais da economia e da política, digamos, mais rigor. Em economia, até na parte de negócios, até o rigor assim, diferente. E no esporte cria-se uma certa permissividade, não é? Quer dizer, dá para... tem um clima, às vezes, principalmente em época de Copa do Mundo, de torcida, né? Às vezes se perde um pouco a noção de notícia e se reporta como se fosse torcedor. Esse é um problema, eu acho, no mundo do esporte. Não, e agora nós vamos entrar, estamos na temporada futebolística, não é? Como é que que providência você está tomando? Você está dando mais atenção a esse noticiário? Você é uma torcedora futebolista? Não, então, eu não torço para nenhum time, nem tenho não tenho muito conhecimento, mas depois que esse noticiário todo esquentou, eu tenho seguido mais de perto. E o meu termômetro é esse. Como tem gente que acusa a Folha de ser palmeirense, corintiana, contra a portuguesa e tal, eu falo, bom, então acho que a Folha até está acertando, porque está, pelo menos, batendo, entre aspas, em todo mundo. Suzana, tem uma discussão que nós temos travado aqui no Observatório da Imprensa, que é interminável, não é? Quer dizer, é que o noticiário esportivo, o noticiário que vai para os cadernos esportivos, ele é o noticiário do gramado, das 4 linhas, não é? O jogo, preparativos para o jogo ou pós o jogo, né? A política do esporte, toda coisa até que hoje virou cotidiana, a corrupção em volta do esporte, isso vai para a página política. E não há digamos, um intercâmbio, né? O público continua querendo o resultado, o placar, o outro público politizado, que é a política, né? O bastidor. Não haveria uma forma, você já pensou nisso, de levar um pouco o torcedor para se interessar pela política do clube, né? Porque além da paixão tem aí a honestidade, tem uma série de outras coisas. A Folha até às vezes é criticada por colocar demais essa parte da política e das falcatruas, dessas coisas, e em detrimento da descrição do jogo. Muita gente critica, acha, o caderno de esporte é chato, repete, mas eu acho que
tem que dosar, mas não pode, é o que você falou, não dá para abrir mão, não dá para fazer só o gramado, né? Só o gramado. Tem que, e tem milhões de, muito dinheiro em jogo, né? Muitos interesses em jogo, não dá para abrir mão desse noticiário. Essa parte, essa discussão, não sei se isso cabe a um ombudsman, e também não quero ficar sugerindo a você, mas tem um assunto que também nos preocupa muito aqui no nosso programa de televisão e no nosso site, é a questão da presença da cerveja na publicidade esportiva, não é? Isso eu tenho a impressão de que tende a crescer agora com a Copa do Mundo, depois provavelmente até com a Olimpíada, mas dá para o ombudsman... A Folha não tem essa propaganda, porque é um jornal impresso, dá para separar, mas na televisão isso é muito gritante, né? E dá para dar um puxão de orelha na mídia? É uma discussão. Quando eu falei lá das capas publicitárias, eu até levantei os editoriais da Folha, e a Folha é a favor de algum controle, principalmente na televisão, de propaganda de bebida, de cigarro já tem, né? Eu acho que é uma discussão válida. Há muitos leitores que reclamam mesmo disso, de que deveria até ser proibida de vez. E você... eu não tenho muita convicção, assim, não. Eu acho que essa coisa do futebol é ruim. Eu acho eu acho que é bom colocar limites na publicidade. Eu acho que isso é super importante. É só tomar cuidado porque aí agora entrar na coisa dos alimentos gordurosos, a publicidade infantil, tem várias frentes, né? Então, só tomar cuidado porque são essas coisas que sustentam os órgãos de imprensa. Então, chega um momento que... Pois é, e aí nós somos remetidos a um assunto que é da autorregulação, não é? Quer dizer, então sempre é apontado o CONAR como um modelo de autorregulação, que é o caso da publicidade, estão defendendo com unhas e dentes o seu negócio, não é? Então, toda vez que a mídia começa a reclamar, exigir das autoridades um pouco mais rigor, eles, não, mas o cidadão não pode ser tutelado. Mas claro que tem que ser tutelado, porque ele não conhece medicina, ele não está vendo os resultados das pesquisas. Como é que você vê essa coisa? Vamos falar sobre a autorregulação, mas sobre essa coisa que você mencionou dos alimentos. A mídia tem que desempenhar um papel. Ela é educadora, ela é fiscal da sociedade. Sim, sim. Eu acho que tem que ter uma regulamentação. Eu acho, por exemplo, a publicidade para criança, eu acho que é um calcanhar de Aquiles, tinha que repensar isso. Agora, é o que eu te disse, eu não tenho muitas convicções sobre o que proibir, quando, em que situações. Sim, também não é a sua função enquanto ombudsman. Mas eu acho que o CONAR funciona, mas é limitado. Isso tem que ser matéria de lei mesmo. É limitado pelas suas obrigações com os seus participantes, né? Agora, e a questão toda da autorregulação, não é? Quer dizer, nós vimos no início do ano, quando começou o mandato da presidente Dilma, houve aí um anúncio, né, um indício de que as empresas de mídia iam começar a conversar, ou estavam chegando a acordos sobre a criação de um mecanismo de autorregulação. Aí aconteceu aquela coisa extraordinária, aquela catástrofe do News of the Day, não é? Lá do Murdoch, na Inglaterra. E agora há uma comissão na Inglaterra que vai pedir coisas muito drásticas em matéria. A autorregulação vai ser quase um mecanismo de fiscalização. Como é que você está acompanhando isso? O que você... Eu achei esse escândalo inglês, eu achei muito impressionante, né? Mostrou que havia o jornalismo de tabloide inglês e além dos limites éticos, todo mundo sabia, mas ao ponto que chegou, eu pelo menos não imaginava, e eu acho que nem os ingleses, tanto que deu nesse escândalo que deu, né? E prova também que essa coisa de autorregulamentação tem os seus limites. E no Brasil, o que eu acho é que essa discussão sempre acaba na histeria, dos dois lados. Tanto dos reguladores, quanto do que brada que não precisa nada, total liberdade. Eu acho que
quando começa a se falar disso, aí levanta, é censura. Aí não é censura porque vocês são, no fundo, oposição. Eu acho que falta racionalidade. Está faltando. Não, o debate político no Brasil, apesar de nós estarmos já há tanto tempo numa democracia, né, desde 85, ainda ele não maturou, não é? As pessoas ainda são muito torcedoras. E a coisa fica irracível. Agora, o que nós precisamos realmente... Porque o ombudsman, você e da Folha, e do Povo, é o primeiro passo em matéria de autorregulação. Vamos chamar autorregulação, autofiscalização, ou autoavaliação, né? Que deveria ser completado com outras etapas, né? Nos Estados Unidos tem, que é um país mais capitalista do que o nosso, na Inglaterra. E que leva a sério a liberdade de imprensa. E leva a sério e tudo isso. Então, o que eu acho, primeiro, e voltando ao início, é uma pena que a experiência de ombudsman tenha tão limitada a 2 jornais, né? E em televisão, a rede pública, né? A TV Brasil, a nossa TV Brasil tem um ombudsman, e a TV Cultura também, mas as TVs comerciais não têm, elas se fecham e elas são protegidas pela Constituição. Né? Elas têm a garantia constitucional de que eles podem fazer tudo e não dão nada em contrapartida. E são concessões públicas. São concessões. Né? Isso é uma coisa que... e por isso que eu acho tão importante, por isso que durante tanto tempo eu pedi para você vir aqui a esse programa, porque você, a sua função e a Folha, e mantendo há tanto tempo essa função, isso é um exemplo, né, de um avanço, mas esse avanço tem que ser completado. Tanto que quando foi criado, a principal crítica que fizeram, isso é jogada de marketing da Folha, não vai durar nada, não sei o quê. E várias coisas que a Folha começou, muita gente copiou. Isso, a iniciativa do ombudsman passou praticamente em branco, né? Então, eu acho que mostra que realmente é incômodo para os órgãos de imprensa pensarem em prestar contas, né? Dar o rosto, né? Dar o rosto, Dar o rosto. Não, eu vou fazer uma confissão entre você e a torcida do Flamengo. Às vezes, muitas vezes, nós queremos trazer aqui ao programa um jornalista que esteja, digamos, ligado a um fato qualquer, e ele não quer dar cara, ele não quer aparecer, ele não quer ser discutido. E isso aqui não é um tribunal, ninguém está aí para julgar e sentenciar e penalizar, ao contrário. Né? Mas há aquela velha coisa de 75, a coluna da Jornal dos Jornais, que houve gente que diz, isso é censura, violação da intimidade da redação. Não é? Quer dizer, ainda há uma grande incompreensão. Agora, cabia às entidades de mídia, né? Elas podiam incentivar, já que elas são tão sensíveis, incentivar esse debate. E aí, isso me conduz a uma pergunta que eu queria fazer a você sobre isso. As entidades de mídia no Brasil, são a NJ, a BERT, não sei todas elas, elas são muito monolíticas, né? Elas são muito monolíticas, e passam a ter hoje digamos, uma predominância muito grande. Elas até se impõem às vozes individuais, o que não é correto, né? Quem devia falar é o jornal, não é a entidade, né? Como é que você vê todo esse problema? Há a possibilidade dos jornais se singularizarem, de certa forma, né? Eu acho que as associações são importantes, né? A NJ é importante, a BERT é importante, inclusive para marcar posições que são comuns, doutrinárias, exatamente. Agora, isso que você falou, acho que cada jornal precisa se impor, né? Ter a sua linha, se impor e se colocar. Não só jornais, eu falo sempre jornais, mas as TVs, os rádios, todos até para criar uma identidade, né? Claro. Eu acho que tudo isso tem aqui uma questão mais adiante. Você deve ter estatísticas, a leitura dos editoriais, os índices de leitura, não de colunas. Colunas são lidas porque tem o nome e tem o marketing, a magia Mas eu digo editoriais, onde os jornais têm equipes de editorialistas de altíssimo nível.
São lidos? Olha, Diniz, da Folha eu não tenho dados de leitura, mas o que eu sinto dos leitores eles são lidos, às vezes são criticados, mas há uma compreensão de que ali é um local de opinião e, às vezes, por exemplo, a Folha critica alguma coisa em relação ao ensino, os professores reclamam, ou aposentados e tal, mas isso não chega a incomodar demais os leitores. O que os leitores ficam muito incomodados é quando eles acham que a parte de opinião migrou para o noticiário. Isso ainda acontece? Isso acontece. Isso acontece. Isso é que a gente tem que ficar nós jornalistas, a gente tem que ficar se policiando, porque há sempre claro, uma derrapagem. Uma derrapagem, isso. Me diz... Inclusive, só isso eu não sabia, nessa função de ombudsman. Uma das coisas que mais deixa o leitor feliz é quando, na seção de tendências e debates da Folha, na página 3, aos sábados é publicado uma pergunta e tem um sim ou não. Os leitores elogiam muito essa coisa de você ter duas opiniões radicais. Clareza. E eles dizem, eu faço minha cabeça. Né? Essa ideia de que está colocada ali. Você participa, digamos, da escolha dos temas? Não, nada. Mas é um avanço. Eu acho que o Globo também tem uma coisa parecida. Não sei se é no sábado, eu não sei que dia mas é muito importante. Agora, tem um outro dado que também importa muito para a mídia brasileira, porque eu considero a mídia impressa, por enquanto, nos próximos 50 anos, a mídia impressa ainda vai dar o tom. É o diapasão que vai dar o tom. Mas nós temos um problema no Brasil, é que o país com essas dimensões, né, o continente, inclusive com uma população que vai se alfabetizando, mal ou bem, mas... Né, e nós não temos os nossos jornais não são nacionais. Eles se pretendem nacionais, não é? Mas eles não são, então eles não conseguem refletir, apesar de alguns truques, a sessão de cotidiano chama cotidiano aqui em São Paulo e no Rio chama não sei o quê, mas não há uma mídia nacional, não é? As revistas estão cada vez mais simplificadas, não é? As revistas semanais de notícias, há um esforço aí e tal, mas não consegue, e não temos uma imprensa nacional de referência, não é? Quer dizer, isso é que o país escrita, né? Porque escrita. A televisão ainda é a grande imprensa. Pois mas a televisão ela é limitada, não é? Não são todos os programas aqui como o nosso, que estamos aqui durante alguns minutos, expandindo reflexões, tentando fazer pensar. Não, sim, o que eu digo é que com internet, com tudo isso que existe, acho que no Brasil ainda é o Jornal Nacional que informa, né? O primeiro meio de informação ainda é esse. Então, eu acho que a Folha é o jornal mais nacional do que os outros, que ele vende mais fora da sua sede do que os outros, mas é muito voltado para São Paulo. É São Paulo. É Folha de São Paulo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.